Bom, pessoal, então agora a gente vai implementar aqui a função exchange nodes, né? Ela é uma função vazia aqui, né? A gente já fez o cabeçalho dela no vídeo passado. A gente vai fazer simplesmente aqui xchg nodes e a gente passa aqui o endereço da lista, além de passar um nó A e um node B aqui, né? Cuidado que C é case sensitive, então é importante que as letras estejam correspondentes aí com os seus tipos, ok? Bom, inicialmente a gente vai pegar os índices, né? Do nosso nó A e do nosso nó B e guardar nas variáveis index A e index B, através da função indexOf. Aqui a gente passa a lista e aqui a gente passa os nós, certo? A gente vai ter também para o index B e a gente chama a mesma função aqui, indexOf, passa a lista e passa o nó B, beleza? Bom, aqui a gente pegou os nós e a gente vai verificar agora se esse index A é maior do que o index B. Se isso for verdade, quer dizer que o nosso A vem depois do B. Então, a gente troca para verificar se o A é a cabeça da lista, né? Porque senão a gente teria uma condição para verificar se o A é a cabeça e uma condição se o B é a cabeça da lista. Então, a gente vai verificar se index A é maior que index B, né? Eles nunca vão ser iguais, porque se os índices forem iguais, quer dizer que os nós são iguais e a gente não vai executar nada daqui para baixo, né? Que inclusive é a primeira condição que a gente deve ter aqui no nosso Exchange Nodes. Se o nó A for igual ao nó B, a gente dá simplesmente um return aqui e não executa nada do que estiver para baixo, certo? Porque a gente quer trocar nós que estão em mesmo endereço, logo os nós são iguais, então a gente não precisa trocar ninguém, certo? Então, se o A for maior que o B e eles vão necessariamente ser diferentes, né, a gente troca eles de lugar. E para trocar eles de lugar, a gente faz o seguinte: node A recebe node B, certo? E aí a gente precisa fazer o node B receber @pos de list, e aqui a gente passa o index A, certo? Porque quando a gente atribui aqui um valor para o node A igual ao node B, a gente perde o valor original do node A, só que como a gente tem aqui o index A salvo, a gente consegue recuperar ele através da função @pos, ok? E agora a gente tem que atualizar aqui os índices. Então, index A vai ser index B, só que agora a gente perde o index A, e para a gente atualizar o index B, né, basta a gente chamar aqui a função indexOf, a gente passa a lista e a gente passa aqui o nó B, certo? Porque o nó B, ele já tem aqui o índice dele atualizado, né? Então a gente passa o nó B, ele vai devolver para a gente aqui o índice do nó B atualizado, beleza? Bom, agora a gente precisa definir, né? A gente precisa pegar a referência dos nós anteriores aos nós que a gente especificou aqui. Então a gente vai ter basicamente o nó que eu chamei lá de PB, né? Que vai ser, a gente vai chamar o @pos, e aqui a gente passa a lista e a gente passa o index de B menos 1, né? Que a gente está pegando o nó anterior ao nó B. E agora para o nó A, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai verificar se o nó A é a cabeça da lista. Se o nó A for igual a list-head, o que a gente vai fazer é atualizar então a cabeça da lista. E para a gente atualizar a cabeça da lista, a gente vai fazer list-head, exato, vai receber então o nó B, certo? Dessa forma aqui é como se a gente estivesse pegando quem está antes do nó A, que seria a cabeça da lista, e a gente está fazendo ela ser igual ao nó B, certo?
Se caso isso não for verdade, né, então aí sim a gente tem que pegar o vizinho à esquerda do nó A, porque a gente sabe que a gente não está no início da lista, então a gente pode pegar um node PA aqui, a gente pega pos de list, e aqui a gente passa index A menos 1, certo? Repara aqui que o anterior ao B, ele sempre vai existir, né? Porque o B nunca vai ser a cabeça da lista. Porque se o B fosse a cabeça da lista, ele seria igual ao A. Então, se isso acontecesse, a gente não executaria nada daqui, certo? Então, beleza, a gente pega aqui um PA aqui, lembra de pôr o ponteiro, tá? Um endereço, né? Ele vai devolver aqui uma referência para a gente do vizinho à esquerda do A. E aí a gente tem que fazer esse vizinho à esquerda do A apontar para o nó B, certo? Bom, beleza. Feita aqui a verificação, né? Se o nó A é a cabeça da lista ou não, e a gente já alterou aqui o valor do A, a gente tem que alterar agora o anterior do B, certo? O anterior do B sempre vai apontar agora para o nó A, beleza? Então, nó B, o anterior ao B traço next, vai ser igual ao nó A, sempre, né? Beleza. E agora o que a gente tem que fazer é alterar para quem o nosso nó A e o nosso nó B aponta. Então, o nosso nó A tem que apontar para quem o nó B apontava e o nosso nó B tem que apontar para quem o nó A apontava. Então, node A traço next tem que apontar para o node B traço next. Beleza? Só que fazendo isso aqui, a gente perde para quem o nó A apontava. Então, antes da gente alterar o valor aqui, a gente vai salvar, né, em um node aqui que na explicação eu chamei de pointer. E eu vou atribuir para ele aqui node A traço next. Beleza? Então, no pointer está salvo aqui a referência. Aqui eu venho mudo para quem o nó A aponta, só que o nosso nó B tem que apontar, né? Nó B traço next tem que apontar para quem o nó A apontava originalmente, que a gente salvou aqui em pointer. Bom, é um algoritmo um pouco estranho, né? Um pouco complicadinho, mas vamos ver se ele está funcionando, né? Para a gente verificar se ele está funcionando aqui, eu vou chamar o Exchange Nodes, eu passo aqui a lista, passo, por exemplo, a primeira posição, aqui seria, na verdade, a posição de índice 1, aqui a posição de índice 2, né? Eu vou trocar elas e vou imprimir a lista. Vamos ver se está funcionando. Aqui a posição de índice 1, aqui o 10, eu troquei aqui. Eu troquei aqui o 9 e o 10 de lugar, né? Vamos ver se eu passar uma posição à frente, o que acontece. Estou trocando, então, o 10 com o 11. Ele trocou aqui o 10 com o 11. Vou passar aqui a cabeça da lista com uma posição à frente, né? Estou passando aqui a cabeça da lista, que é o 2. E estou passando aqui a posição de índice 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, estou trocando aqui a primeira e a última posição, né? Se por um acaso eu passasse um outro aqui, vamos ver o que acontece, vamos ver se vai dar erro. Tá, ele parou de funcionar porque o nosso nó não pertence à lista aqui, né? Bom, aqui que a gente teve um erro, a gente pode fazer uma verificação aqui embaixo, né? Se o índice de A for igual a menos 1, porque aqui o index of, se ele não encontrar, ele vai devolver o menos 1 para a gente, né? Se o índice de A for menos 1, ou se o índice de B for menos 1, a gente dá um return aqui e não executa nada que estiver para baixo, beleza? Então aqui ele vai escrever que o nó não pertence à lista e não vai executar nada, né? Se eu quiser trocar duas posições iguais aqui, por exemplo, trocar a cabeça da lista com a cabeça da lista aqui, ele não vai fazer nada. É isso aí.
essa foi aqui a operação Exchange Nodes, beleza? Agora as próximas operações vão ser mais simples, né? Que a gente vai ver como ordenar a lista e a gente vai pegar o valor mínimo ou máximo da lista, beleza?